Meus caros ouvintes do Jornal Nova Friburgo Digital, continuamos as nossas colunas a respeito da Copa do Mundo de Futebol. É interessante notar, e sobretudo nesta semana, a festa que ocorreu na Noruega com 100 milhões de pessoas junto ao Palácio Imperial, comemorando o feito da Noruega na Copa do Mundo. Como entender isso diante do nosso estilo de torcida brasileira numa Copa do Mundo? Há uma diferença. Muitos países, por exemplo, Costa do Marfim, Noruega, Cabo Verde, esses países entendem o futebol de maneira diferente. Eles muitas vezes colocam como uma meta: olha, se nós chegarmos às quartas de final, isso para nós representa uma grande vitória. Então eles voltam para casa e comemoram esta colocação. O Brasil já é diferente. O Brasil coloca apenas duas situações: ou ele vai ganhar ou ele vai perder. Não importa ser vice-campeão. Para o Brasil, vice-campeonato significa derrota, é igual a 0. Então, o brasileiro, o jogador brasileiro, a torcida brasileira, ela não comemora uma Copa. Ela vai lá e só interessa ganhar. E o que então aconteceu com o Brasil depois de 2022? Não consegue vencer. As pessoas procuram apresentar uma série de hipóteses para não ter conseguido o campeonato, o Hexa. E falam muitas coisas que não têm absolutamente lógica. Por exemplo, os nossos jogadores não jogam mais aqui no Brasil, jogam em outros times. É uma dificuldade muito grande para um técnico conseguir colocar na cabeça de uma equipe a ideia de uma estratégia. Mas engraçado, se isso acontece com o Brasil, acontece com a Argentina, acontece com a Alemanha, acontece com a Noruega, acontece com a Inglaterra. Não há escapatória. O futebol hoje, ele está de tal maneira internacionalizado que os jogadores estão espalhados por todos os lados. Uma quantidade enorme de jogadores do Paraguai jogam no Brasil, jogam em times como Palmeiras, e conseguiram tirar a Alemanha. Então, não é essa questão, o jogador está jogando em outra parte. Não. As táticas podem, inclusive, ser aprendidas e ser assimiladas durante a própria Copa. Muitas seleções vão crescendo durante a Copa. Outros apelam para outras situações. Eu creio que a mais séria é que, de fato, o Brasil ensinou futebol para todo mundo e esqueceu de um dever de casa. Pouquíssimos são os técnicos que estudam futebol. Hoje é necessário estudar o futebol de campo, estudar o futebol de salão, estudar o vôlei, estudar o basquete. Sem uma preparação muito séria do técnico, não há condição. Além disso, é necessário verificar se, naquele ano da Copa, um determinado país estava com um grupo de jogadores que daria condições a um técnico de preparar uma excelente seleção. Nem sempre isso acontece. Pode acontecer uma desatualização da equipe técnica,
Pode você não ter os jogadores que já teve. E isso como é que se faz? Como é que se conserta? Através de um mecanismo que o brasileiro é altamente resistente. Chama-se longo prazo. Para ganhar uma Copa, muitas vezes você leva muitos anos de preparação desde as equipes de base. É necessário ter um projeto e não simplesmente demitir técnico de time de futebol porque perdeu uma partida. Então, muitas coisas precisam ser consertadas. Esperamos que nesses próximos 4 anos, não é um longo prazo, mas é um médio prazo que dará tempo para se organizar bem uma seleção brasileira.